Olá, então, muito bom dia para todos e todas. Eu vos saúdo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Celebramos hoje o 26º domingo do tempo comum, ano C. Certamente que vos lembrais, até porque já escutaste muitas vezes estas histórias, a história do Lázaro, a parábola do Lázaro e do homem rico. É essa precisamente a proposta que a liturgia nos faz. Vamos nós também criar aqui estas condições necessárias para que façamos este breve exame de consciência, no sentido de darmos conta das vezes em que se calhar também não olhamos para o lado, pelas vezes em que de facto não reconhecemos o irmão, pelas vezes em que sabemos as coisas em teoria e não as pomos em prática. Confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Enche-nos de espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Com a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia, piedade e compaixão, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Amós. Eis o que diz o Senhor Omnipotente. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião e dos que se sentem tranquilos no monte de Samaria, deitados em leitos de marfim, estendidos nos seus divãs, comem os cordeiros do rebanho e os vitelos do estábulo.
Improvisam ao som da lira e cantam como David as suas próprias melodias. Bebem o vinho em grandes taças e perfumam-se com finos ungentos. Mas não os aflige a ruína de José. Por isso agora partirão para o exílio à frente dos deportados, e acabará esse bando de voluptuosos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó minha alma, louva ao Senhor. 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 O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Ó minha alma, louva ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. O Senhor ilumina os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Ó minha alma, louva ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. Ó minha alma, louva ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. Ó minha alma, louva ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, tu, homem de Deus, pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas testemunhas. Ordeno-te na presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos. Guarda este mandamento sem mancha e acima de toda a censura, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestará a seu tempo o venturoso e único soberano, Rei dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita uma luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na manhã, na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu uma voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que, se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: então peço-te ao Pai que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: se não dão ouvidos a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, o Evangelho deste domingo, tal como vos disse há pouco, apresenta-nos uma imagem que à primeira vista nos incomoda. Um homem rico, banqueteando-se todos os dias, vestido de luxo, e à porta da sua casa, estendido no chão, um pobre Lázaro, cheio de feridas, desejando apenas migalhas que caíam da mesa.
Dois mundos que não se tocam, duas vidas que se cruzam sem se encontrar. Dois vizinhos que não são irmãos. E Jesus mostra-nos o desfecho. Depois da morte, tudo se inverte. O rico que parecia feliz encontra-se em tormento. O pobre que parecia esquecido é consolado no seio de Abraão. Mas atenção, não é uma condenação automática dos ricos, nem uma glorificação automática dos pobres. O pecado do rico não foi a riqueza em si. O pecado foi a indiferença. O pecado foi não ver, não ouvir, não se comover. O pecado foi ter Lázaro à porta e passar ao lado, todos os dias, como se ele fosse invisível. E aqui me parece que surge a primeira interpelação que eu gostava de fazer a todos. Quantos Lázaros estão à nossa porta? Quantos rostos passam por nós e já não vemos? Quantas situações de pobreza, solidão, abandono, sofrimento ficam esquecidas porque nos instalamos no conforto. O Evangelho de hoje é um repto direto. Não podemos servir a Deus e fechar o coração ao irmão. Não podemos vir à missa, rezar, comungar e depois viver indiferentes aos que sofrem. A fé sem obras, todos o sabemos, é morta. E notemos outro detalhe importante. O rico conhecia o nome de Abraão, mas não conhecia o nome de Lázaro. Quantas vezes também nós sabemos muitas coisas, temos muitas relações, mas não conhecemos pelo nome quem precisa de nós. Não sabemos o nome do vizinho que está sozinho, do idoso que espera uma visita, da criança que precisa de atenção. E o repto que eu lanço é este: abrir os olhos, abrir o coração, abrir a vida. A palavra de Deus de hoje pede-nos uma conversão concreta, ver quem está à nossa porta. E Jesus alerta-nos com seriedade: não precisamos de esperar milagres, nem aparições para mudar. Já temos a palavra de Deus, já temos o Evangelho, já temos exemplos de vida. Se não nos deixamos tocar agora, que mais esperamos? Se calhar algumas perguntas para levar para casa. Quem é o Lázaro que está à minha porta? Quem são os pobres, os esquecidos, os invisíveis que eu preciso de ver? Que passos concretos posso dar esta semana para transformar a indiferença em cuidado, distância em proximidade, egoísmo em partilha? Meus amigos, não deixemos que o abismo que separava o rico de Lázaro se instale em nós. Façamos da nossa vida uma ponte que une, que aproxima, que acolhe, porque no fim seremos julgados não pelo que acumulamos, mas pelo amor que demos. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis. Creio ao Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, no há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Ele só Rei, não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professam só o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos. Amém. Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor Jesus Cristo, que ama todos os homens e a todos chama à felicidade eterna, dizendo confiantes a cada pedido que vai ser feito: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelo nosso Bispo, Dom António Moiteiro, dado por Deus à sua Igreja, pelos presbíteros ao serviço do Evangelho e pelos diáconos servidores da caridade, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos homens com responsabilidades mundiais, pelos que tomam a defesa dos mais pobres e pelos profetas que Deus envia, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que são humilhados como Lázaro, pelos que são atormentados como o rico, e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos imigrantes em busca de trabalho, por todos os excluídos deste mundo e por aqueles que foram vítimas de acidentes, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas estão desempregados, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por nós próprios, que escutamos Jesus Cristo, pelos que guardam no coração a sua mensagem, e por aqueles que depressa a vão esquecer, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Eu também queria lembrar nesta celebração, e vamos recordá-lo, a Eulália Marques Figueiredo, que faleceu há pouco tempo, penso que foi na Piedade, se não estou enganado. Aí, Oronha, exatamente. Portanto, o Fernando Batista de Oliveira e também a Eulália Marques Figueiredo, e, escusado será dizer, também queria lembrar uma menina, a Margarida, que devido a causas que a gente ainda não entende, faleceu com 1 ano e pouco, 1 ano e quase 6 meses ou coisa assim. E eu queria lembrar os pais, os avós que estão aqui e aqueles que de facto sentem mais de perto a perda irreparável de uma criança assim, deste jeito e da forma como foi. Para todos eles, para todos aqueles que são vítimas disto mesmo e que são vítimas inocentes, oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que não cessais
de nos interpelar pela palavra, abri os ouvidos do nosso coração à voz daqueles que nos chamas a servi-los nas suas necessidades e problemas. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me de todo o meu pecado. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia, aceitai esta nossa oblação e fazei que, por ela, se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, Deus, fonte de vida e de verdade, é verdadeiramente nosso dever e salvação bendizer-vos e dar-vos graças porque neste dia nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra de salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado na esperança do domingo que não tem ocaso. Quando toda a humanidade entrar no vosso descanso, então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz, cantando: É o Senhor. Senhor.
Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja aqui reunida também na casa da Igreja da Senhora da Assunção, em Espinhel, e de toda a Igreja espalhada por todo o mundo, com o nosso Papa Leão XIV e o nosso Bispo António Moiteiro, todos os ministros sagrados, todo o povo de Deus. Lembrai-vos ainda e também dos nossos irmãos que também recordamos nesta celebração, o Armando Batista de Oliveira e Eulália Marques Figueiredo, para além de todas as nossas intenções, como aquelas que eu referi há pouco. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. E tende misericórdia de todos nós. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Com confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Graças e louvor se deem a todo momento. Graças e louvor se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Que nesta celebração tenhamos dado glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por aqueles que estão no nosso coração e que o Senhor chamou e que eu lembrei há pouco, pelos nossos, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descanse em paz. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Que descansem em paz. Podem sentar-se um bocadinho. Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa vida e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo pelo memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ora, sentai um bocadito. Olhem, eu na outra vez, quando estivemos aqui, na semana passada, eu acabei por fazer, sem querer, uma reduplicação, em que marquei uma missa para 2 lugares ao mesmo tempo. Eu ando a esforçar-me, mas ainda não cheguei a essa fase da ubiquidade, de estar em 2 lados ao mesmo tempo.
E, portanto, eu peço a vossa compreensão, sobretudo para Casal de Álvaro. E então, para evitar esta situação, e porque não posso estar nos dois lados ao mesmo tempo, eu iria celebrar missa em outros dias. E assim, na terça-feira, eu irei celebrar a Eucaristia em Casal de Álvaro. Terça-feira, dia 30, terça-feira, às 19h30. Depois, na quarta-feira, é o dia que eu celebro em Travassou, onde também irei lembrar a Margarida. Na quinta-feira celebro aqui, em Espinhel, por ser a primeira quinta-feira do mês. Sexta-feira celebro em Ois da Ribeira. No sábado vamos já, como sabem, a catequese começou ontem e, portanto, vamos ter Eucaristia aqui às 18h15, 6h15, e vou ter depois também Eucaristia em Paradela, também às 19h30, e em Travassou irei começar quando começar a catequese, que é no dia 11. Também eu na segunda-feira tenho a festa do padroeiro de Travassou, que é o São Miguel. É uma festa muito simples, vai ser missa e vamos andar à volta da igreja e pouco mais não, vai ser mesmo à volta da igreja, para marcar o dia. A festa, o núcleo da festa vai ser este, é isto que a gente vai fazer lá em Travassou. E eu penso que, de facto, sinceramente, acho que não há mais nada. É assim, como já foi aqui avisado, no dia 25, nós até que tínhamos marcado um outro dia, mas acabou por colidir com atividades em Casal de Álvaro, e para que os de Casal de Álvaro também apareçam, é assim, no dia 25, que é um sábado, no dia 25, nós precisamos de um computador. Aquele que nós temos acontece como os nossos, deu berro. E, portanto, nós sem computador vamos ainda tendo aqui um ao outro emprestado, mas isso não é vida. E, portanto, a ideia, de facto, para projetar é ter um computador, também com outras regalias, de modo que a gente coloque lá uma pen e tenha acesso a uma multimédia e essas coisas todas. Pronto. E então, não se esqueçam, por favor, se quiserem participar e colaborar, sobretudo colaborarem, no dia 25 às 19h30, nós vamos estar por aqui e vamos ter umas bifanas, vamos ter, de facto, que é a maneira que a gente tenta angariar alguns fundos, e todos vós sois convidados para aparecer. 19h30 no dia 25. E acho que não é mais nada. Obrigado. Dá bem, obrigado, exatamente. No domingo é o normal, não é? Mas fez bem. Aliás, foi esta alma de Deus que me chamou a atenção. Ouça lá, com aquele jeito dela, não é? Ouça lá, então como é que vai celebrar a missa no mesmo dia, ao mesmo tempo? Eu tinha razão, a mulher. Tinha razão. Obrigado. E então, no domingo, 9h, aqui, como sempre, uma saudação para aqueles que também nos acompanham, nomeadamente na Austrália. Estive aqui a dar uma espreitadela há pouco, e também para outros mais perto que estão aqui. E então, dizia eu, para todos eles, portanto, uma palavra de gratidão e de amizade também por estardes aí desse lado. Pronto, eu penso, depois vai haver mais novidades, entendem, a nível do arciprestado, nomeadamente com esta coisa da sinodalidade.
A gente vai ver o que isso é, vamos ver o que é que isso é. Isto implica, de facto, que haja representantes das paróquias para esse efeito. Depois somos convidados a reunir-nos a fazer aquilo que já se fez no Vaticano, que é como em várias mesas, mas estejam atentos, breve, nós vamos ter novidades, até a nível do nosso Arciprestado, que vamos ser convidados também para uma ação de formação e por essa reunião em Recardães, por causa de ser mais fácil estacionarem. E, portanto, estejam atentos, porque brevemente vamos ter novidades. Não há mais nada, certo? Ok. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom domingo, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Quando chegares à minha idade vais perceber. Ó, saudade, ponha-se a pau.